Florença, capital da região italiana da Toscana, que fica às margens do rio Arno. Florença foi por muito tempo governada pela dinastia dos Médici, uma das várias famílias nobres da cidade que ostentavam sua riqueza construindo grandes e belos palácios e patrocinando as artes. Por volta do ano 1500, Florença se tornou o maior centro cultural do Renascimento na Itália. Aqui viveram e trabalharam grandes artistas e escritores, como Maquiavel, Leonardo da Vinci, Rafael e Michelangelo, autor da famosa escultura do Davi, cuja réplica vemos aqui. Viemos a Florença para falar de um personagem menos conhecido, mas que teve um papel importante, não só na história da cidade, mas também na história do cristianismo, o frade dominicano Jerônimo Savonarola, que tem sua memória preservada nessa placa, que fica na principal praça de Florença, a Piazza della Signoria, que marca o lugar onde ele e dois de seus seguidores mais próximos foram enforcados e queimados como hereges em 1498, 20 anos antes do início da Reforma Protestante. Savonarola chegou a Florença por volta de 1480, quando Lorenzo de Médici, conhecido como Magnífico, estava no auge do seu poder. Era uma época de grande esplendor econômico, artístico e cultural, mas também de uma decadência moral que Savonarola insistia em denunciar. As pregações de Savonarola, aqui no convento de São Marcos, atraíam multidões que se identificavam com seus ataques contra os pesados impostos, contra a injustiça social e contra a corrupção e a ostentação da riqueza que caracterizavam a vida dos nobres e dos líderes religiosos da época. Em 1494, Florença foi invadida pelo rei da França, Carlos VIII. Os Médici foram depostos e a cidade passou a ter, nos 4 anos seguintes, um governo republicano. Savonarola, que havia previsto a invasão e que pregava constantemente contra o governo dos Médici, passou a ser o governante de fato da cidade e implementou nesse período uma grande reforma moral em Florença. Ficou especialmente famosa a chamada Fogueira das Vaidades, organizada por Savonarola, quando os cidadãos de Florença foram chamados a trazer para serem queimados em praça pública objetos associados com o pecado, como jogos de cartas, artigos de luxo, enfeites e até mesmo livros e obras de arte consideradas imorais. A reforma liderada por Savonarola teve inicialmente grande adesão. Dizem que a cidade se tornou um grande convento. Mas é óbvio que sua pregação radical e também suas posições políticas renderam a Savonarola muitos inimigos, dentre os quais o próprio Papa Alexandre VI, da família Borgia, cujo estilo de vida iníquo era frequentemente denunciado pelo frade dominicano. Savonarola foi várias vezes proibido de pregar e foi finalmente excomunicado da Igreja Católica, mas não se calou. Foi preso aqui no convento de São Marcos, em abril de 1498, passou por horríveis torturas e foi finalmente enforcado e queimado na Piazza della Signoria um mês depois. Savonarola é apontado como um dos precursores da Reforma Protestante, mas não se pode dizer que tenha sido um reformador no sentido teológico, pois não se desviou em nenhum momento da doutrina da Igreja Católica. Ele foi certamente um reformador moral, que com voz de profeta denunciou o pecado e anunciou o julgamento divino, chamando seus contemporâneos ao arrependimento. Acabou pagando a sua ousadia com a própria vida e entrou assim para a galeria dos mártires, que escreveram com o próprio sangue a história da Igreja.